Você já parou para pensar que a morte pode ser o começo de algo muito maior? A maioria das pessoas vê o fim como, bem, o fim. Mas e se eu te dissesse que o desfecho da vida de José do Egito foi, na verdade, o estopim de uma das maiores viradas da história bíblica? Parece loucura, né? Afinal, estamos acostumados a associar sarcófago com silêncio. Só que no caso de José, o sarcófago falava. E muito. Enquanto muitos focam só na fase em que ele interpreta sonhos ou governa o Egito, quase ninguém presta atenção em como ele morreu e no que isso desencadeou. O detalhe que poucos percebem é que a morte de José do Egito não representou apenas o fim de uma vida, mas a passagem de um bastão espiritual. Um portal se abriu, e quem entende isso ganha uma nova lente para enxergar sua própria jornada. Se você acha que esse é só mais um capítulo antigo, está prestes a se surpreender. Porque o que vem depois da morte de José toca em temas como propósito, legado, liderança, sofrimento e libertação. E mais, revela uma ponte direta entre os patriarcas e Cristo. É isso mesmo. O que começou num túmulo no Egito se conecta à cruz. Quer saber como? Então vem comigo até o fim, porque a revelação pode transformar sua forma de enxergar a vida e até a morte. É curioso como até na morte José do Egito deixou um legado que atravessa os séculos. Enquanto muitos dos seus contemporâneos foram esquecidos sob as areias do tempo, ele foi um dos poucos hebreus a ser mumificado segundo os sofisticados rituais egípcios. Embalsamado, colocado em um sarcófago e cuidadosamente guardado, seu corpo não foi enterrado imediatamente. Ao invés disso, permaneceu ali, como se aguardasse o cumprimento de uma promessa maior. Isso não era algo comum entre seu povo. E é aí que mora o detalhe que pouca gente percebe. Até na morte, José foi um símbolo de transição. E isso, meu amigo, nos faz pensar sobre o que estamos deixando para ser lembrados. A morte de José do Egito, embora pareça um ponto final, é quase uma vírgula dentro de uma história bem mais ampla. O processo de mumificação era complexo, envolvia mais de 40 dias de preparação, ungüentos raros e um saber que unia ciência e misticismo. Imagine só, um hebreu sendo tratado como nobre egípcio, enquanto o tempo passava e ele esperava, pacientemente, sua ida definitiva para Canaã. Isso nos ensina algo valioso. Nem tudo precisa acontecer no nosso tempo. Às vezes, a promessa se cumpre mais tarde, mas se cumpre. E quando se cumpre, ela carrega um peso de glória que o imediatismo nunca vai oferecer. Agora, pensa comigo. Por que manter um corpo embalsamado por séculos inteiros? A resposta não está na técnica egípcia, mas na fé de um homem que sabia que a história dele não terminava ali. José pediu que seus ossos fossem levados para a terra prometida. Ele sabia que a libertação viria, mesmo que ele próprio não a visse com os próprios olhos. Quantas vezes a gente deixa de preparar o futuro por não ver o resultado imediato? José não caiu nessa armadilha. Ele deixou um sinal, um lembrete físico de que há um destino maior reservado para quem acredita. E esse destino começa a ser desenhado quando a gente olha para trás e entende como ele chegou ao topo. A jornada de José do Egito não começou em tronos, começou em grilhões, vendido pelos próprios irmãos, arrastado para uma terra estrangeira e lançado injustamente numa prisão, qualquer um teria desmoronado. Mas José, não. Ele fez do fundo do poço um trampolim. E sabe o que mais impressiona? Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. O cara virou a segunda autoridade do Egito, sem sequer ter nascido lá. Quem diria que aquele garoto traído viraria conselheiro de Faraó? No meio da crise, e olha que não foi uma crise pequena, era fome severa, foi José quem salvou o Egito e até outras nações, inclusive Canaã, onde morava sua família. Ele interpretou sonhos, organizou estoques,
Fez planejamento estratégico numa época em que nem se falava nisso. Foi como um CEO de um império inteiro. E aqui vai uma dica prática. Quer aprender a tomar decisões certeiras em tempos difíceis? Estuda a história de José, mas também lê O Príncipe, de Maquiavel, e Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. Vai te dar uma visão afiada como navalha. E olha que interessante. José do Egito não usou o poder para se vingar. Não subiu pisando nos outros. Ele administrou com sabedoria, ética e propósito. Isso nos mostra que o verdadeiro poder é aquele que constrói, não o que destrói. Hoje, com tanto barulho sobre sucesso imediato e fama vazia, lembrar da trajetória de José é como tomar um banho de realidade com alma. Porque não é sobre chegar rápido, é sobre chegar com sentido. E falando em sentido, o reencontro com seus irmãos ainda reserva lições que a maioria das pessoas ignora completamente. Você já perdoou alguém que te destruiu? Pois é. José do Egito fez exatamente isso. Depois de tudo o que passou, vendido como escravo, separado do pai, preso injustamente, ele reencontrou seus irmãos com o poder de um rei e a chance perfeita de se vingar. Mas o que ele fez? Chorou e perdoou. Isso não foi fraqueza, foi grandeza. O tipo de grandeza que transforma o mal em bem, exatamente como ele mesmo disse. Deus transformou em bem o mal que vocês intentaram contra mim. Esse momento de reconciliação com os irmãos é uma aula de maturidade emocional. José podia ter usado sua posição para se mostrar superior, impor castigos ou até deixá-los mendigar por perdão. Mas ele não precisava disso, porque quem realmente se cura do passado não se alimenta mais da dor. E aqui vai uma sugestão. Se você quer se libertar de ressentimentos, experimente escrever cartas de perdão, nem que nunca envie. Ler livros como O Poder do Agora ou Os 4 Compromissos pode abrir sua mente para esse tipo de cura interior. Agora, repara nisso. O perdão de José do Egito não foi só um alívio pessoal, foi o elo que manteve sua família unida e viva. Sem esse gesto, talvez nem tivéssemos o restante da história de Israel. Perdoar, nesse nível, é plantar uma semente que floresce nas próximas gerações. É forte, né? E o mais bonito é que ele fez isso depois da morte de Jacó, ou seja, sem a presença do pai como ponte. Ele foi a ponte. E é justamente essa postura que vai nos preparar para o que vem a seguir, porque a história de José ainda está longe de acabar. Viver até os 110 anos no Egito era como alcançar o auge da plenitude. José do Egito chegou lá. E não foi apenas pela idade, mas pela forma como viveu cada ciclo da sua vida. Ele viu gerações nascerem, cresceu os netos no colo e ainda teve tempo de ver os tataranetos correndo ao redor. E mesmo com tanto prestígio, riqueza e status no império mais poderoso da época, ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca se esqueceu das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Isso é algo raro. Manter a identidade mesmo quando o mundo te oferece 1000 máscaras. O legado espiritual de José do Egito não foi construído só com palavras bonitas, mas com decisões coerentes. Ele honrou sua fé, mesmo imerso numa cultura pagã. Continuou hebreu no coração, mesmo vestindo roupas egípcias. Isso nos ensina uma lição preciosa. Você pode estar no topo do sistema, sem deixar o sistema entrar em você. Quer exemplos práticos? Manter princípios em ambientes tóxicos de trabalho ou ensinar valores para seus filhos mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. A firmeza de José é um modelo para quem quer viver com propósito, não só com metas. E aqui entra algo que poucos percebem. José foi respeitado no Egito, mas nunca fez dele o seu lar definitivo. Ele sabia que era passageiro ali. E viver com essa consciência muda tudo. Te tira da ansiedade e te coloca na direção. Quando você entende que sua missão vai além do agora, começa a investir naquilo que dura. Relacionamentos saudáveis, fé sólida,
caráter. E falando em missão, José não se despediu do mundo sem antes deixar uma última instrução que ainda ecoaria séculos depois. No leito de morte, José do Egito não falou de riquezas, cargos ou conquistas. Ele falou de futuro. Profetizou que Deus tiraria seu povo do Egito e os levaria à terra prometida. Isso, meu amigo, não é só fé, é visão. Ele não pediu que construíssem um túmulo majestoso no Nilo. Pediu que seus ossos fossem levados quando o povo partisse. Sabe o que isso significa? Que até seus restos mortais serviriam como lembrete vivo da promessa divina. E tem gente que acha que fé é só sentimento. É poderoso demais pensar que os ossos de José viajaram pelo deserto nas costas de Israel por 40 anos. Moisés, séculos depois, foi o encarregado de cumprir esse pedido. Isso mostra o impacto de um homem que viveu com propósito. Mesmo depois de morto, ele ainda guiava um povo. Isso me faz perguntar: o que você está deixando que ainda fale por você depois que você se for? Testamentos são bons, mas legados são melhores. Invista em algo maior que você. Escreva, ensine, forme pessoas. É isso que fica. José do Egito não teve uma morte qualquer. Teve uma partida com direção. Suas últimas palavras foram sementes lançadas no futuro. E aqui vai uma sacada. Quando você planeja com fé, até seu fim vira começo. Tem gente que morre deixando dívidas. José morreu deixando destino. E é esse destino que vai começar a desenhar os contornos de uma nova era para o povo de Israel. Só que, como sempre, quando uma promessa está prestes a se cumprir, o inimigo tenta apertar o cerco. Depois da morte de José do Egito, parecia que tudo ia continuar bem. O povo hebreu estava próspero, multiplicando-se em terra estrangeira, com respeito conquistado ao longo dos anos. Mas aí veio um novo faraó, e esse não conhecia José. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma virada brutal. O novo governante não estava interessado na história, nos feitos ou no legado. Isso é um lembrete doloroso. Quando a memória falha, a injustiça volta. E ela voltou com força total. Aquele povo que antes era visto como aliado, passou a ser temido. Eles estão ficando numerosos demais, pensou o novo rei. Resultado? Escravidão. Uma opressão gradual e estratégica com trabalhos forçados, imposição de medo e até infanticídio. Já parou para pensar que isso acontece até hoje, em contextos diferentes? Grupos que prosperam são muitas vezes sufocados por sistemas que não suportam sua autonomia. É por isso que conhecer sua história é essencial. Porque quem não conhece, repete os ciclos. O sofrimento de Israel no Egito não começou do nada. Ele foi o eco de um esquecimento. O Egito esqueceu José, mas Deus não esqueceu seu povo. E quando o peso da opressão se tornou insuportável, o clamor subiu como fumaça aos céus. E é nessa hora que algo muda. Quando o desespero se encontra com a promessa, nasce o libertador. E aí surge Moisés. Mas para entender o peso dessa libertação, primeiro é preciso compreender o que a morte de José do Egito realmente significava, teologicamente falando. A morte de José do Egito carrega um peso teológico que vai além do que os olhos enxergam. Não foi apenas o fim de um patriarca, foi o início de uma nova fase no plano divino. A narrativa bíblica não fecha esse capítulo com um ponto final, mas com uma vírgula carregada de expectativa. José foi o elo entre os patriarcas e a formação de uma nação, entre o indivíduo e o coletivo, entre o sonho e o cumprimento da promessa. E isso, espiritualmente falando, é gigantesco. No Novo Testamento, José do Egito é visto como uma figura de Cristo, e faz todo sentido. Ambos foram traídos, sofreram injustamente, se tornaram salvadores em meio à crise e, por fim, perdoaram seus traidores. A morte de José, assim como a de Jesus, não encerra, transforma.
Ambos apontam para a fidelidade de um Deus que escreve certo até nas linhas que a gente julga tortas. Quer entender redenção? Estuda José. Quer enxergar a cruz desde Gênesis? Olha de novo para a história dele. Essa simbologia nos ensina algo urgente. Tudo o que vivemos pode carregar propósito eterno. A dor, a espera, a promoção, a queda, nada é desperdiçado. José do Egito, até na morte, estava profetizando o futuro. E quando você entende que até o fim pode ser começo, seu jeito de viver muda. A Bíblia não nos entrega essa história à toa. Ela nos prepara para algo maior. E esse maior já estava à porta. Porque quando Deus quer libertar um povo, ele levanta líderes e muda o curso da história de uma vez por todas. Agora me diz, depois de mergulhar na jornada de José do Egito, como você vai lidar com os seus próprios desafios? Vai continuar enxergando os fins como derrotas ou começar a tratá-los como inícios disfarçados? A história de José mostra que cada queda, cada silêncio, cada traição pode estar preparando você para algo muito maior, algo que talvez nem seja só para você, mas para as gerações que ainda vão nascer do seu legado. Então eu te pergunto, que tipo de herança você está construindo hoje? Você está vivendo como quem sabe para onde vai ou só se deixando levar pelas circunstâncias? Está na hora de repensar suas escolhas, suas prioridades, suas atitudes. Comece simples, estude mais sobre histórias como essa, converse com pessoas sábias, escreva o que você quer deixar para o mundo, porque o seu sarcófago, assim como o de José, pode falar ou pode se calar. A escolha é sua. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se te fez pensar diferente, então faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos episódios dessa jornada que ainda tem muito para revelar. E me conta aqui nos comentários, qual parte da história de José mais mexeu com você? Bora trocar ideia, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.